No segundo trimestre do ano, a volatilidade dos mercados financeiros permaneceu elevada, alimentada pela subida da inflação e das taxas de juros, e diminuição das expectativas de crescimento económico global. Entre os mercados acionistas, os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq perderam 16,4% e 22,5%, respectivamente, no segundo trimestre, e, desde o início do ano, acumulam perdas de 20,6% e 29,5%. Por sua vez, na Europa, os índices alemão e francês perderam cerca de 11% no trimestre. O índice Eurostoxx 50 desvalorizou 11,5% no trimestre, acumulando uma perda de quase 20% desde o início do ano. Os outliers têm sido os mercados ibéricos, com o índice PSI a subir 8,5% e o índice IBEX com uma perda relativa inferior à média de 7,1% no ano. Entre as obrigações, dada a íngreme subida das yields, o segmento Investment Grade global desceu 10% e o segmento High Yield desvalorizou 16% no ano. Decorridos apenas 2 anos desde a pior e mais repentina contração económica global após a Segunda Guerra Mundial, provocada pelo Covid-19, a economia mundial volta a estar ameaçada. Mesmo conseguindo evitar uma nova recessão, a economia mundial encontra-se ensombrada pelo cenário de estagflação no futuro próximo. Com efeito, derivado da guerra na Ucrânia, da subida da taxa de inflação e das políticas monetárias mais restritivas dos principais bancos centrais, as estimativas do crescimento da economia mundial em 2022 têm sido sucessivamente revistas em baixa. De acordo com as últimas previsões da OCDE, a economia mundial deverá crescer 3%, menos 1,5 pontos percentuais que na projeção de dezembro de 2021. O cenário macroeconómico caracteriza-se desta maneira por uma elevada incerteza e por vários riscos, como o efeito da guerra na Ucrânia, podem ser maiores do que previsto, por exemplo, devido a uma interrupção abrupta do abastecimento de gás à Europa, as matérias-primas poderão continuar a subir, as interrupções da cadeia de abastecimento poderão persistir e as pressões inflacionárias poderão obrigar os bancos centrais a subir as taxas de juros mais do que atualmente descontado nos mercados. Por outro lado, fruto do referido repricing do risco, as avaliações, tanto nas ações como das obrigações, estão agora em níveis muito mais interessantes do que no final do ano passado. O índice S&P 500 transaciona atualmente com price to earnings de 15,8 vezes os resultados, o que compara com 21,4 vezes em dezembro de 2021 e 18,3 em dezembro de 2019, quando já existia algum desconto e desconforto com as avaliações dos mercados acionistas. Por seu turno, na Europa, o mercado transaciona com price to earnings de 11,6 vezes, que compara com 15,7 e 14,9 vezes resultados, respectivamente. Claro que esta queda nos múltiplos de avaliação não pode ser dissociada da subida das yields da dívida pública, mas, pelo menos na Europa, os prémios de risco encontram-se bem acima da média dos últimos 15 anos. Deste modo, o outlook macroeconómico permanece sem dúvida incerto e aconselha prudência. Apesar do repricing observado nas várias classes de ativos, o potencial para a diminuição dos atuais prémios de risco, tanto das ações como das obrigações, parece limitado no curto prazo. Não significa que continuem a subir, mas uma descida sustentada dos prémios de risco passará, na nossa opinião, pelo desanuviar das tensões geopolíticas e pela diminuição das pressões inflacionárias. Nesse sentido, a volatilidade deverá permanecer elevada, mas, com a recente subida das yields, as obrigações da dívida pública começam novamente a adicionar alguma diversificação às carteiras. Entre os mercados acionistas, mantemos uma abordagem global e a exposição às grandes tendências dos próximos anos, como a transição energética e a digitalização, cujos impactos serão transversais aos vários setores económicos. Ainda que o potencial das valorizações possa permanecer limitado no curto prazo, pela incerteza reinante, as avaliações das ações melhoraram de forma expressiva e oferecem agora melhores perspectivas a médio e longo prazo.